Episódio de hoje está assustadoramente temático. O episódio de Halloween, mais do que especial, com o nosso convidado de terror. Na verdade, ele não é um terror, ele é um super querido, mas ele é super convidado para a gente falar. A gente falou no Halloween do ano passado, ele voltou para a gente falar dos terrores do Robert Eggers esse ano. Quem perdeu esses episódios, corre lá. E hoje, nosso episódio temático está trazendo de volta, com muita alegria, o Adam aqui para o nosso programa. Bem-vindo de volta, Adam. Valeu, Carol. E aí, gente, tudo bem? Voltei aí para falar hoje de um dos grandes mestres do horror. Isso que eu ia te perguntar, você está preparado para falar de Stephen King? Porque, assim, a gente vai falar aqui quase uma hora e a gente não vai tocar nem na superfície da obra do homem, né? Tem que ir preparado. Stephen King tem que ir preparado, porque é muita coisa, e é muita coisa boa, e muita coisa boa na mão de diretor bom, que fica melhor ainda, ao meu ver, né? Na minha humilde opinião, aqui, como uma pessoa que assiste mais filme do que lê livro. Muita coisa do King eu tive contato, o primeiro contato que eu tive com ele acaba sendo pelo cinema e sinceramente tem umas obras dele que eu acho que são incríveis, principalmente quando a gente para ali pro terror mesmo. Por isso que eu considero ele um mestre do terror, ainda que não necessariamente do cinema, né? Mestre da literatura. Eu vou dar uma contextualizada, porque esses dias foi aniversário dele e eu estava conversando sobre ele e eu descobri que muita gente não sabe nem quem ele é. Então, quem não é nem da literatura, muito aficionado por literatura e nem muito aficionado por cinema, talvez nunca tenha ligado o nome à pessoa, mas com certeza já se deparou com uma obra de Stephen King. A gente não ia fazer um episódio especial do Stephen King, a gente ia fazer uma mistura de diretores, inclusive virar esse programa de diretores de terror ainda, né, Adam? Mas Com quando certeza. né, já tá na programação, já coloca na tua agenda aí que a gente vai gravar. Mas a gente começou a falar dos filmes dos diretores que a gente queria comentar, e a gente viu que Stephen King é assim, é muita obra. Não é assim 10, 20, é tipo muita coisa. Então a gente achou que ele merecia uma dedicação exclusiva, então a gente separou um programa para falar desse cara, que eu também conheci pelo cinema. Eu li um livro dele, que é o Iluminado, que a gente já vai falar, que é um dos mais famosos, um dos mais controversos, foi replicado em várias outras séries e filmes. Mas ele tem uma vasta gama de contos e de romances que foram adaptados alguns mais de uma vez para o cinema. Muitos ele não gosta, ele reclama, o final normalmente é ruim, tem final que o diretor mudou e ele gostou mais. Então, além do cara ser um gênio, porque ele não cria uma história igual a outra, ele tem muita polêmica envolvida nas adaptações dele. Então, vai ser um episódio que a gente ainda vai contar esses bastidores para vocês. Então, quem não conhece Stephen King, espero que ao final desse programa conheça um pouco mais e se encante e se apaixone tanto quanto a gente. Eu vou fazer uma pergunta pro Adam que eu acho difícil, porque eu também não sei a resposta. Você lembra qual foi a primeira ou uma das primeiras obras do King que você viu? Eu lembro duas, assim. Porque o que acontece? Eu vi uma pequeno que eu não lembrava, assim, eu cresci e não lembrava, mas eu lembrava que eu já tinha tido contato, que foi Christine. E Christine. Ah, aliás, foi Christine que eu vi quando eu era pequeno, que eu não lembrava que eu tinha visto, mas eu sabia que eu tinha visto porque eu tinha visto com parentes e tal, então eu sabia que estava ali. Era um filme que eu não lembrava dele no contexto, mas sabia que era sobre o carro e lembrava que eu tinha visto em algum momento. Agora, o que eu realmente vi pequeno e eu carreguei comigo, assim, para a vida adulta, que é uma das obras, inclusive eu acredito que é a minha obra favorita, do King, que é uma das que eu mais quero ler, é Carrie. Que Carrie eu vi quando eu era pequeno, porque passava no SBT o tempo inteiro. Tanto que eu falo Carrie, mas não foi a versão do De Palma que eu vi primeiro. Foi a versão de 2002, que é feita para TV, e que ela assim, não é tão boa quanto a do De Palma, né? Ela não tem um Brian De Palma por trás. Mas eu amo, eu tenho um carinho tão grande por essa versão. E eu lembro que eu via dublado, que eu via na TV. Então, assim, para mim, eu considero Carrie, mas eu sei que Christine também tá ali desde pequeno. Foi as duas primeiras obras que eu lembro, assim, do Stephen King. Eu fiz uma pergunta que eu não sei a resposta, na verdade, porque eu não lembro qual foi. Porque, assim, é o que eu falei no começo. Tem muita obra que eu fui descobrir depois, e mais velha, já trabalhando com cinema, que era dele. Porque tem muita coisa que não é Sim. tão terror de It, o palhaço, e Jack Nicholson com machado, assim, pra gente associar a figura dele, né? E como você falou da Sim. Carrie, a Carrie é um que eu lembro que eu vi também, porque passava, eu lembro da versão do Brian Palma, né?
que é a mais icônica ali. Mas ali já começa um tema que eu acho que toca muito, e por isso que ele faz tanto sucesso, que ele não é um terror, como a gente já falou no outro, a gente tentou explicar, né, o que era o terror, um pouco no episódio do ano passado. Mas o terror dele é um terror muito do mundo real, assim. Então a Carrie, ela sofre bullying. São situações muito de vida, né? São personagens que sofrem coisas no It, eles estão lidando com traumas. Então os personagens passam por dramas e situações de terror que na verdade não teriam que ter, não precisariam ter o sobrenatural para serem assustadoras. Aí ele bota o elemento do sobrenatural, do terror, do cemitério maldito, do gato que volta horroroso, para deixar ainda pior. Mas a situação sempre envolve uma psicopatia, uma questão social. Isso eu acho que é incrível. A Carrie sofria bullying, deu uma pequena surtada e matou todo mundo. Né? Aquela coisa normal. Na verdade, eu não só concordo com você, como eu me atrevo a dizer que é o que eu mais gosto das obras do King. Porque por mais que as obras do King, e eu vejo uma semelhança aí, um pouco com o que o Guilherme Del Toro faz, por mais que as obras elas tenham um quê sobrenatural, o mal não tá no sobrenatural. Porque a Carrie é a pessoa, a criatura sobrenatural, mas ela não é a vilã da história. Tudo bem, ela se vinga. Mas, para começo de conversa, a menina sofria da mãe, ela sofria no colégio. Se a gente pega o próprio Iluminado e toma o hotel como uma figura ali, uma figura sobrenatural, ela só acorda o que já tem de ruim no homem. E isso a gente vai ver em obras como Espera do Milagre, que tipo, não é terror, mas a gente tem um ponto sobrenatural ali. Mas o mal, a parte maligna, não tá no sobrenatural. Tá nas pessoas, nos guardas, tá nas pessoas que são, em teoria, normais, que se mostram muito mais cruéis do que as pessoas que têm o pezinho no sobrenatural. Então isso eu acho muito legal no Stephen King, como ele desvincula e ele cria obras de horror onde não necessariamente o mal tá no sobrenatural, sabe? Concordo 100% com você. Inclusive, o próprio It, eu me surpreendi, porque eu não vi a versão original, né, a famosona lá. Eu vi esses filmes novos que são divididos em duas partes, né, do It 1 e It 2, e que no livro, na verdade, acontece simultaneamente, né? A parte 1 e a parte 2 acontecem ao mesmo tempo. Sim. E o grande embate deles não é com o palhaço, é com os próprios traumas. Eles têm que lidar com os próprios traumas, porque a partir do momento que eles conseguem lidar com as piores coisas que eles estão passando, o que eles passaram, o palhaço perde a força. Então eles ganham do palhaço no momento, não é do palhaço que eles ganham, é deles mesmos. Então a menina que era abusada pelo pai, depois ela sofria abuso do marido. Quando ela consegue se libertar disso, desse ciclo de abuso, ela consegue encontrar o vilãozão, entre muitas aspas, que era o It, o palhaço, que não é. Na verdade, ele veio despertar justamente isso que você falou. O sobrenatural vem como para te ajudar ou atrapalhar, mas ele vem como um elemento e não como a principal questão da história. Isso também eu acho que deixa os filmes dele mais, as histórias dele mais assustadoras, né? Porque é sobre pessoas, não é sobre uma coisa de fora, tipo um ET que vem, faz causa mal e vai embora. O mal tá aqui já, né? Ele sempre esteve Exatamente. Aí. Então isso é muito assustador, porque mesmo que você tirasse o palhaço, você tirasse o cemitério que ressuscita as pessoas mal, que você tirasse o poder do carro, o mal ia continuar aqui. Exato. Tanto que o caso do It, por exemplo, eu gosto muito de como nos filmes, né? Eu também não vi o antigo, então me referindo aos novos, mas eles sempre se manifestam através dos traumas. Então eu lembro uma das cenas que mais me chocou no primeiro It é quando ele se manifesta através do sangue e dos cabelos da menina, né? Que eu esqueci o nome da personagem. Mas ele se manifesta dessa forma. Por quê? Porque, tipo, o sangue tem a ver com a maturidade, né? Tem a ver com o sangue da menstruação, então ela é mais madura, agora ela é mulher, então ela sabe que isso tem todo o lance do padrasto dela, não lembro se é pai, padrasto, que abusa dela, e quando elas cortam os próprios cabelos também, porque é como que ela tá tentando ser menos feminina para atrair menos, para ver se ela fica em paz. E aí é justamente os dois. É uma cena só que usa os dois signos para assombrar ela. Primeiro ele enforca ela, né, com os cabelos, e depois tem um jorro de sangue que só ela enxerga. E eu acho aquilo muito assustador.
E, tipo assim, não é assustador porque é sobrenatural, é assustador pelo significado que tem. E você entende. Tipo, eu sou um homem, eu entendo que ela tá. Eu consigo entender a mensagem. É muito pesada aquela cena. E assim, eu li, né, como você, eu também não conheço muito da obra escrita dele, mas pesquisando, né, que os livros são muito piores do que os filmes. A descrição dos traumas diz que no It é detalhado, o menino que é a mãe é hipocondríaca e não deixa ele fazer nada, ele tem toda uma coisa de prisão, de punição. Os livros diz que são muito mais intensos nessa parte de descrição do que acontece do que os filmes, porque os filmes trazem mais a imagem, né? Isso que você falou, ela cortando o cabelo, aquela cena do sangue. No livro ele tem que descrever muito mais. Então eu acho que são tipos diferentes, são mídias diferentes e formas diferentes de mostrar o terror que aquela história está querendo passar. E que tem muito a ver com o terror humano, né? Com o próprio humano. Então é muito incrível. Assim, a Carrie, na hora que cai aquela tinta nela também, aquela coisa né, na frente de todo mundo, é uma cena que já vai replicada em muitos filmes. Até na Chocolate com Pimenta, né? Que é a novela que tá passando de novo agora. Cai um negócio de verde na menina igual acontece na Carrie. Porque são coisas muito icônicas que a gente consegue remeter direto às obras do King, né? Sim, total. Elas são. Acho que são bem iconográficas, assim, né? Tipo, pô, Iluminado. Uma das coisas mais legais é quando, tipo, tem o Steven Spielberg, né? Que adaptou o Jogador Número Um, que é um livro assim que não é de terror, ele é uma aventura, tal. O Steven Spielberg é um diretor que ele tem uma mão muito boa para uma coisa familiar. Quando ele chegou na cena do Iluminado, e assim, eu não sou o maior fã do Iluminado, assim, eu gosto, acho incrível. Eu adoro Kubrick. Mas quando eu vi o Iluminado dentro do Jogador Número Um, eu me arrepiei. Porque a trilha sobe, e é um negócio assim que você bate o olho no Overlook. Tanto é que a gente tem a referências do Overlook na cultura pop no geral, e elas nunca precisam ser claras. É um detalhe, é um papel de parede, é uma palavra, é um número. Você bate o olho e fala assim, iluminado. Sabe? Você remete isso. É muito forte. Eu adorei que você citou dois filmes, assim, que precisamos falar do Iluminado, que é o mais, acho que mais polêmico, mas eu amo o Jogador Número Um. Eu já vi 1 milhão de vezes, eu já falei para um monte de gente. E ele pega muito essa É parte muito da bom. polêmica, né, do Iluminado. Isso eu acho muito legal. Eles usam polêmica dentro da história do filme, que já é um filme cheio de referência à cultura pop. Porque o Iluminado, o único livro que eu li dele, é um livro muito longo e complexo. Inclusive, no livro, você percebe muito mais claramente que o menino é o iluminado, o menino que enxerga o outro lado, que enxerga o outro mundo. No filme fica um pouco até confuso. E até eles chegarem no hotel, o menino vê muita coisa, o menino passa por muita coisa. E você acompanha muito mais a jornada do menino no hotel, até chegar no hotel. E depois que sai do hotel, que ele foge. Vocês podem falar spoiler, acho que dá o filme dos anos 70, né? Então tá. Depois que ele foge do hotel com a mãe e tal. Aí a gente também tem essa continuação do livro. O Kubrick escolheu falar do hotel e focar no pai, no Jack Torrance, né? Que é o Jack Nicholson. Não sei se é Isso. Jack, mas é no. Enfim, o personagem dele é o protagonista, porque também Jack Nicholson faz o protagonista psicopata como ninguém, né? Você não sabe se ele é psicopata, se ele não é, é aquele meio termo. E ele criou um clima de filme muito tenso. Que o Kubrick não. O Kubrick, que o Stephen King não gosta, né? Ele odeia essa adaptação, ele não gosta. E para mim é uma forma, um exemplo de uma adaptação que funcionou muito bem, justamente porque ele pegou o cerne da história, ali, o meio do livro, e transformou aquilo na história. E, inclusive, é essa questão que eles jogam no Jogador Número Um, né? Um livro que o autor, um filme que o autor não gosta, a adaptação que o autor não gosta. Eles jogam tudo. Eles usam o enigma, né? Porque todas as pistas no jogador número um é enigma. E o enigma do iluminado, dentre as frases, contém a frase um criador que odeia sua criação. Eu lembro quando eu vi a primeira vez, eu achei que eles iam jogar um Frankenstein ali. E aí, quando veio com o iluminado, né, até arrepiado só de lembrar. Aquela cena é muito maravilhosa. Pra mim é um ponto alto do filme. É muito Não, legal. aquela cena e a hora que um dos personagens, né, nunca viu o filme. Daí Nunca vai viu. entrando, fala, o que acontece que eu nunca vi esse filme? O que acontece aqui Eles ficam agora? putos, né? Muito bom. Como assim você nunca viu Iluminado? Oh, É é maravilhoso. sensacional e é assustador, porque são as almas que vão ficando presas naquele ambiente do hotel, do Overlook,
que o próprio hotel tem vida, e é uma vida de tomar a energia dos outros e tomar a força dos outros. Então, é muito assustador, porque essa coisa do objeto inanimado, que também é mal, entra muito nessas coisas de filme de boneca, que é outra coisa que eu não sou muito fã. Mas é a energia que fica naquele objeto, né? A mesma coisa do que acontece com o Iluminado, e que aconteceu daí, muitos anos depois, na continuação do Dr. Sono, né? Que esse já o Stephen King até aparece no filme, né? Que ele aparece na loja. Ele até... Eu confesso que eu não assisti o Dr. Sono, viu? Tenho que ver. Então, é um bom Que é a filme. continuação do filme, né? O pessoal fala. Porque é o menino adulto já. Ele bebe, ele toma uns remédios para não ter as visões. E ele precisa ajudar uma menina que também é desse grupo de iluminados aí, desse X-Men dos iluminados. E daí tem um grupo que é tipo a casa, assim, que ele suga a energia dessas pessoas, que é a Rebecca Ferguson e o Ian McGregor. Então o elenco é muito bom. Só que eu acho que faltou o Kubrick ali, naquela perfeição dos enquadramentos, do tapete, do sangue saindo pelo elevador, das gêmeas, do menino na bicicletinha. Mas só pode não ter visto Iluminado, mas todas essas cenas que eu tô citando a pessoa já viu. Ou ela viu alguma referência em algum lugar. E foi um filme que eu vi mais velha também. Eu falei, esse filme nem deve dar medo já, tá antiquado já. Meu Deus, eu assisti de luz acesa. Porque o clima do filme vai te envolvendo, não que dê medo, mas você fica ansioso ali. Isso, para mim, é um dedo muito do Kubrick. Eu acho que por isso que Stephen King não gosta tanto. Porque ele virou mais um filme do Kubrick do que um filme dele. Exato. E é uma coisa muito bizarra, porque o Iluminado é tipo uma das primeiras adaptações do Stephen King para os cinemas. E é um livro que o Stephen King, eu já li sobre, assim, que ele tem uma coisa que escreveu meio que para falar de si mesmo, dos próprios demônios, né? Todo que ele passou por período de alcoolismo, se não me engano, que é uma coisa que está retratada no Jack Torrance. E aí o Kubrick ele vai lá e ele faz um negócio assim muito terror. E aí o Stephen King tipo, calma, mas não era para ser um terror, era para ser um drama, talvez. Eu não sei, mas acho que tem muito disso assim, dele ter colocado muito de si mesmo no livro, e aí é o que você falou, quando foi adaptado, você não vê tanto o Stephen King, você vê mais o Kubrick, porque o Kubrick tem uma assinatura também muito forte, e convenhamos, o Iluminado ele é reconhecido pela assinatura do Kubrick, não pelo texto do King, no caso, quando a gente fala de cinema, apesar de ser, sim, um ícone da literatura. Mas realmente eu acho que ele fica muito mais marcante pela parte pelo trabalho do Kubrick mesmo, pelo como o Kubrick interpretou aquela obra do que necessariamente pelo que ela é antes dele passar a mão, né? Sim, e ele tem um final icônico também, que é uma coisa que pega muito dos livros das adaptações do Stephen King, né? As pessoas reclamam muito dos finais das obras dele. Tem a piada em várias referências, várias séries, várias coisas. Inclusive, o diretor do Nevoeiro mudou o final, né? Ele mudou o final do filme, é diferente. Tem uma série também, mas ele mudou o final do filme, muito pior do que o final do livro. Diz que até o King falou que gostou mais do final do diretor do filme. Então, assim, isso é muito engraçado, porque ele não faz uma obra parecida com a outra. O cara é muito criativo, mas ele tem problemas com finalizações. Pelo menos é o que a opinião geral. Eu não sei, como eu falei, eu não li muitos dos livros. Eu acho que os filmes até terminam bem, mas é curioso a gente ver, né? Um diretor que mudou um filme e o autor achou, não, realmente melhor do que o meu final. Eu acho que cabe uma humildade aí também, né? Tipo. E o King ele parece um cara muito legal, assim. Apesar dele ter o problema com o Iluminado, você vê ele falando assim, ele não parece um autor chatão, assim, não pode mexer, minha obra é irretocável. Não, pelo contrário. Eu acho que já é um cara, assim, um escritor que tem essa certa humildade. E ver que, particularmente, quando você perguntou qual foi a primeira obra, eu lembrei do Nevoeiro. Mas eu falei, aí fui comentar da Cristina e falei, calma, Steve Carey também. Mas o Nevoeiro foi uma das obras que eu vi também do King, eu nem sabia, assisti, e eu acho maravilhosa. Eu adoro aquele filme. E eu adoro aquele final. Que foi uma das primeiras vezes na minha vida que eu fui assistir um filme e o final sabe, é desolador. E eu falei, cara, que final, sabe, intenso. E eu lembro que a minha mãe ficou, esse final é horrível, tudo dá errado. Eu falei, por isso que é bom. Porque, sabe, porque foge, a gente assiste 10 filmes por dia e todos os filmes terminam bem. Esse é um filme que não, que tipo, pô, então tapa na cara. E combina com o tom do filme, porque é um filme completamente desolador do começo ao fim. Sabe? Eu adoro Nevoeiro.
eu fico muito curioso com o conto também, para saber como é o final do conto. Porque apesar de ser um final muito bom do filme, ele tem carinha de Stephen King. Tem uma carinha ali de final que Stephen King também é uma coisa, ele é meio catastrofista, né? Mas eu Como acho que que foram as não obras dele. acaba, pelo que eu li, acaba tipo assim, eles conseguem sair. Tipo, é uma coisa mais, realmente um pouco mais esperançosa do que o filme, que é um dos. Sério, eu acho que é nos top 5 piores finais de filme que eu já vi. Porque você fica na agonia o filme inteiro. Você não vê claramente o que está acontecendo. Fica aquela névoa, aquela gente. É a tensão do filme. Daí, na hora que você dá uma aliviada na tensão, você fala, tá, não tem mais chance. Aí vem o final e te destrói. Tipo, não é pouco, né? Você já tá acostumando com a ideia do final, quando vem o final e te joga do outro. É muito inteligente. Eu acho que realmente aí entra a maestria do diretor que adapta, ele pegar uma obra que é muito boa, mas o que funciona bem para tela? O que funciona bem para 3 atos no cinema? Porque é outra lógica, né? É outra conversa. Por exemplo, você falou da Espera do Milagre, é um filme de 3 horas. O que o cara teve que focar? Como é que ele desenvolveu esse personagem? O que ele mostrou? Como é que essa cena? A cena do Tom Hanks olhando para ele ali no final é maravilhosa. E é uma cena de visual. Se ele tivesse, talvez se ele escreveu isso no conto, não tenha sido tão impactante quanto foi visualmente. Então, tem filmes que talvez funcionem melhor, que as pessoas nem sabem que são contos ou livros, porque o filme tem essa coisa do visual, né? Essa coisa do você vê o gato, você vê a menina saindo lá do cemitério maldito, que coisa horrorosa. Aquele filme também é outro, termina mal, só dá errado, desgraceira, meia dúzia de gente na história inteira e o filme consegue ser assustador. Ele é bom, e esses filmes têm músicas que são desenvolvidas para ele, né? Pet Sematary tem uma música, as pessoas se envolvem nas histórias, porque eu acho que é isso, tem muita humanidade por trás, como você mesmo falou, né? Sim, sim, total. E assim, fiquei curioso aqui que você comentou da questão do diretor, né, do Nevoeiro, e eu dei uma olhada aqui, e ele é o mesmo diretor que adaptou O Sonho de Liberdade e que adaptou A Espera do Milagre. Então é um cara ali versado no King. Gênio. Ele sabe o que encaixaria na história. Acho que é um fã, né? Esse é o grande ponto. Acho que ele faz ali o cinema meio de fanfic, assim. Eu vou adaptar e o que eu não gostei, eu vou colocar o meu aqui. Não, e é engraçado, né? Porque o Nevoeiro é um terror mais para suspense, mas o Espera de Milagre e o Sonho de Liberdade são dramas. O Sonho de Liberdade não tem nada de sobrenatural. A Espera do Milagre tem uma questão sobrenatural ali do cara, do prisioneiro, mas assim, também é um detalhe dentro de uma história maior. Então é um filme, são filmes diferentes estilos, né? Então você falou, ele é versado mesmo, pegou a linha do King. Para quem não sabia, sim, Sonho de Liberdade, o Shawshank Redemption, é um conto de Stephen King, gente. Assim como Conte Comigo, também é um conto de Stephen King que não tem nenhum nada sobrenatural. E ele marcou uma geração, assim. É um filme também super daqueles de young adult, de crescimento, esqueci o nome agora, quando você está crescendo ali. Isso, de Coming of Age, exato. Que é uma coisa bizarra, eles encontram um corpo numa estrada, um grupo de amigos, e o filme vai desenvolvendo, ele tem uma profundidade incrível também, que é um outro filme que eu fui surpreendida, achando que era mais um filme de anos 80, de amizade, tipo Stranger Things, assim, e não, é uma coisa muito mais densa. Você vê como o cara é bom, não só ele, como as pessoas que pegaram a obra dele e adaptaram, né? Sim. E o caso, por exemplo, do Sonho de Liberdade, ele não tem nada sobrenatural, mas se a gente for ver, tipo, o tom dele, ele é completamente otimista. Ele é um filme muito mais otimista, muito mais, assim, de esperança do que A Espera do Milagre. Tipo, A Espera do Milagre tem um pontinho sobrenatural ali, que nem você comentou, mas mesmo que ele não fosse olhar para esse lado sobrenatural, ele é um filme também triste, é um filme que te sufoca, sabe? E O Sonho de Liberdade, não. O Sonho de Liberdade você pode usar aí para curar a ressaca da Espera do Milagre. Você tá mal pela. Se você assiste Espera do Milagre e você não tá enxergando motivo para viver, assiste O Sonho de Liberdade. Porque ele é muito fofo, ele é muito bonito. Então, assim, são tons completamente distintos. A Espera do Milagre me surpreendeu quando eu soube que era do King. Agora, O Sonho de Liberdade é quase inacreditável, parando para pensar assim.
Mas assim, apesar disso que você tá falando, todos eles continuam tendo a mesma linha, que é o vilão é o ser humano, né? De todos os Exato. filmes. Se a gente for fazer essa análise, todos esses que a gente está falando, um pouco mais sobrenatural, um pouco menos, uma explicação. Porque não tem muita explicação para o sobrenatural do King, isso eu gosto também. Você começa a ver uma obra dele, é tipo, é isso e acabou. Entendeu? Por que, que o cara tem poder? Por que, que o cemitério renasce? Por que, sei lá. Não tem porquê e não faz diferença. Você tem que partir do pressuposto que é isso e entra na história e segue. E, no fundo, o vilão é sempre o ser humano. Mas não necessariamente porque ele é mau, né? Às vezes é porque tem vários motivos ali que levam a pessoa a fazer aquilo. Ou, normalmente é a maldade, mas assim, não é uma maldade pela maldade. Isso que cada personagem vai trabalhando de uma forma. Isso eu acho muito incrível. Por exemplo, Louco Obsessão é dele também. Nossa, maravilhoso! Misery. Eu amo esse filme também, muito bom. E não tem sobrenatural, mas em compensação tem uma Cat Bates. Exato. Que assusta muito mais do que uma Carrie da vida, né? Cat Bates naquele filme. Pra quem não lembra, é o filme que ela prende o escritor favorito dela em uma cama e quebra o pé dele, nossa, cena horrorosa. Virou peça de teatro. Não sei como é que as pessoas fizeram isso para quebrar o pé do cara no palco lá, sei lá, porque eu li depois se eles botavam o pé para baixo, e daí faziam todo um negócio, porque é um filme que é basicamente uma peça mesmo, né? São praticamente duas pessoas conversando o filme inteiro. Então é muito mais psicológico esse terror também, né? Que é um outro viés do King. Porque se a gente for parar para pensar que ele sempre usa o sobrenatural como um ponto de partida para explorar a mente humana e os horrores que uma mente humana pode causar, né? O Misery ele é um grande exemplo disso, porque apesar de não ter o sobrenatural para dar o ponto de partida, a Cat Bates é um personagem assim, tipo, ela é maravilhosa, né? A atriz é incrível também. Mas ela é assustadora. Misery é um dos filmes. E por incrível que pareça, que eu tô falando, eu assisti Iluminado, assisti Carrie, assisti Christine, assisti O Nevoeiro. Nenhum desses filmes me deixou tão agoniado quanto o Louco Obsessão. O Louco Obsessão foi o filme que me assustou mais. Porque também é o limite, né? Todos esses personagens, eles ultrapassam o limite, assim. E a maldade se envolve com a prepotência, a angústia, a raiva, o egoísmo, vários outros sentimentos ruins, vários outros vieses ruins que os levam a cometer atrocidades. Ali o Carrie começa, o Cemitério Maldito é um assassinato, né? Uma menina morre. É todo um drama familiar. Não é uma coisa assim, não são filmes, daí tá tudo bem, de repente, como acontece com muitos filmes, tá tudo bem, de repente aparece lá um serial killer, né? Aparece um ET, aparece uma força do mal, começa a matar as pessoas do nada, tipo a franquia da Revocação do Mal, que é uma franquia que eu gosto, mas é basicamente isso, né? As pessoas são normais, tá tudo bem, de repente vem um ser do universo paralelo lá, sei lá da onde, toma aquela pessoa e ela começa a matar, começa a causar. Nos filmes do King isso não existe, né? Não é uma coisa que vem de fora, ela parte de dentro dos personagens. Eu acho que o de fora ele só dá aquele empurrãozinho, né? Pois é. O Nevoeiro, por exemplo, é um caso que eu tenho muito disso porque eu assisti Meg mais novo. E se você for olhar grande. Tem o plot sobrenatural que faz com que as pessoas fiquem ilhadas ali no mercadinho. Mas o que vai acontecendo ali dentro que é o que assusta, porque é um fanatismo religioso. Né, que começa a surgir, e aí uma pessoa assume para si um papel de líder, ela começa a clamar em nome de Deus, e aí algumas pessoas vão seguindo. E é o que eu gosto de falar do Nevoeiro, ainda bem que é ficção, né? A gente sabe que esse tipo de coisa, felizmente, pertence à ficção. Mas eu lembro disso porque, justamente, quando eu era já pequeno, filme de 2007, eu estava assistindo e eu comecei a pensar muito nisso. Porque, cara, eles estão. O que eles estão correndo mais perigo? Fora do mercado, dentro do mercado? É que você falou, a ameaça vem muito assim de dentro. Porque eles não estavam seguros ali dentro. Eu quero fazer um link que eu não tinha. Você falou agora, eu não tinha falado, não tinha combinado antes, mas é que você falou, eu lembrei. Que são as séries do Mike Flanagan, que estão da Netflix agora.
ele tá vindo muito nessa linha, né? Esse último agora, penúltimo, tem a Maldição da Residência Rio, a Maldição da Mansão Bly. Mais as Isso. outras? Peraí, deixa eu ver aqui. Missa da Meia-Noite e o Clube da Meia-Noite. Isso. O Missa da Meia-Noite é isso que você acabou de falar. É o sobrenatural, só que o mais assustador é o uso que as pessoas estão fazendo. Acho que é o Missa da Meia-Noite, né? Que é o que tem um Drácula lá, um ser sugador de sangue. Só que tudo que é feito, o padre e a beata justificam com versículos da Bíblia, passagens da Bíblia, e aquilo tudo se justifica. Todas as atrocidades estão sendo cometidas, e eles conseguem justificar na religião. E eu acho que isso... Por isso que a série... Quem não conhece, o Mike Flanagan tem uma série... São séries individuais, cada uma é uma história. E é tipo uma antologia, né? Você pode juntar ali, cada uma coisa, tem mais ou menos, ele fica brincando com os atores, um vai para a mulher dele tem todas, tem uns que estão aqui, tem outros que estão ali. Mas é esse tipo de terror que tem o sobrenatural, tem o exterior, a casa, tem todo um trabalho, mas ele lida com questões muito humanas, né? O próprio A Maldição da Residência Rio, que foi o primeiro, entra a questão do alcoolismo, né? Dos traumas, da perda da mãe, de toda umas outras questões que não são trabalhadas, e isso acaba que abre uma brecha como se você não lidar com as suas sombras, permite que as sombras entrem, né? Ao invés de sair, em vez de você lidar com elas para elas saírem, mais coisa ruim entra. E essa impressão que eu tenho, assim, que bebe muito dessas obras do King, né? O que você vê? A gente não tinha falado sobre Mike Flanagan, mas quando você falou, eu me fiz esse link, assim, com ele. Não, total, faz muito sentido. E eu acho, assim, que muitas obras... O King, como ele trabalha essa questão humana, quando a gente vê filmes, assim, ou séries, obras que trabalham com pânico satânico, né? Com essa temática do pânico satânico, acabam bebendo um pouco do King. E eu acho que isso é um grande ponto, assim, até se a gente parar hoje para ver a discussão da internet, quando a gente fala de terror, é muito se aquela obra é terror ou não é terror. Tem gente que, mas a Bruxa não é terror, Midsommar não é terror. A Missa da Meia-Noite foi um dos que protagonizou esse debate. Eu lembro quando saiu, muita gente falou dele. Eu lembro que tinha algum filme de terror na mesma época que eu estava defendendo também como terror e o debate era o mesmo. Não lembro qual foi o filme mais, mas eu lembro que eles vieram na mesma época. E assim, porque as pessoas justamente elas associam que o terror ele precisa ser de um jeito específico. E o Stephen King, ele tá aí escrevendo e sendo adaptado desde os anos 80. Se a internet tivesse nessa época, talvez os debates já tivessem começado antes. Porque se a gente for ver, tipo, ninguém fala que Iluminado não é terror. As pessoas podem não gostar. Que eu acho bizarro, mas tudo bem. Eu entendo as pessoas não gostarem porque é um filme mais antigo, tem um ritmo diferente. Mas as pessoas podem falar assim, não gostei. Mas ninguém fala, tipo, eu não gostei de Iluminado porque ele não é terror. Mas hoje em dia, se a gente vê uma adaptação como as obras do Mike Flanagan, as pessoas falam, tipo, isso não é terror. E quando na verdade não deixam de ser, porque elas falam de um outro tipo de horror, não necessariamente causado pelo sobrenatural, muitas vezes assim, pontapé inicial está no sobrenatural, pontapé inicial está num signo que a gente já enxerga como algo vilanesco, uma criatura, um demônio, uma coisa amaldiçoada, assombrada, um assassino, mas não necessariamente ele fica ali. Ele vai se manifestar de outras formas. E então, sim, o King é um grande exemplo, o Mike Flanagan agora é um grande exemplo, Robert Eggers também, que a gente já citou, a gente já conversou sobre. Ele é um cara que faz um horror ao estilo muito próprio. O Jordan Peele, que faz um horror irônico, meio sarcástico, mas ao mesmo tempo você não vai assistir Corra e falar, não, isso não é um horror. É um horror quase documental, mas ele é um horror. Até o Stranger Things, na última temporada, ela bebe muito. A Stranger Things é uma série que, desde a primeira temporada, ela bebe muito do Stephen King. Inclusive, eu lembro muito disso que, quando teve a adaptação atual do It, a mais recente, as pessoas falaram. Teve gente falando que o diretor plagiou Stranger Things, o que eu achei simplesmente bizarro. Porque eu falei, cara, como é que a pessoa não dá um Google antes de falar uma coisa dessas? Uhum. Mas assim, o Stranger Things é uma série que ela bebe muito do Stephen King, ela bebe muito do horror dos anos 80,
mas ela traz ali um elemento meu Conta Comigo, It, aquela coisa da galera de bicicleta nos anos 80 pela rua, até que acontece algo sobrenatural. E a gente tem a última temporada que ela tem pânico satânico ali. Então é muito isso, assim, o maior perigo, o maior problema ali, enquanto a gente está vendo os protagonistas lidarem com uma ameaça sobrenatural, a gente vê que eles precisam lidar com a ameaça que está pela cidade, porque as pessoas querem vingança, elas querem se opor contra alguém que usa uma camiseta com um diabo desenhado, sabe? Mas por quê? Porque são pessoas conservadoras que estão ali clamando que tem alguém fazendo pacto com o diabo e estão matando as crianças, e isso já se liga com casos reais de pânico satânico, né? A gente tem o caso do trio de Memphis, que tá muito ali, inspira muito a última temporada de Stranger Things, e que ao mesmo tempo, se você se jogar de cabeça na obra do King, você vai encontrar paralelos também, então é muito interessante, é uma obra muito rica, no geral, por mais que as obras sejam diferentes entre si, o conjunto da obra é muito rico. Você falou muitas coisas legais, e assim, semana passada eu gravei um episódio solo falando do Adão Negro, mas principalmente da questão do anti-herói, de como isso tem crescido em Hollywood, e a separação mais nebulosa entre o bem e o mal, entre esse maniqueísmo. E o filme de terror me fez muito agora, você está falando, eu fui fazendo esse paralelo com o que eu falei semana passada, ou retrasado, não, esse passado, esse episódio tá perto, então tá, já tô me perdendo aqui, mas é isso. Eu falei do Adão Negro, desse bem e mal tão claro, porque eram assim os filmes de terror clássico, né? O Halloween, por exemplo, eu não vi os novos, mas o primeiro, tinha a mocinha, tinha o bandido. Todos esses filmes, uma pessoa que é a vítima e um algoz, sempre muito claramente. A gente começa a falar desses filmes que a gente está falando, não é tão claro assim quem é o vilão. A própria Maldição na minha Residência Rio, ela fica tendo uma visão de uma menina com o pescoço quebrado, que era ela. Então, assim, ela estava se assustando ela mesma. O próprio Stranger Things, como você acabou de falar, a primeira temporada é bem maniqueísta, inclusive é bem mais adolescente, né? O vilão é a Rússia, o vilão são os maldosos dos cientistas que estão fazendo experimento com criancinhas. Nessa última temporada, você passa a série inteira sem saber que o vilão é o vilão. Que, inclusive, eu já desconfiava porque aquele ator só faz papel de psicopata, né? Mas, enfim. Não, eu também tinha esse mesmo ponto. Exatamente. Mas, assim, o que eles estão vendendo é você conhecer o personagem para entender um pouco melhor. Tirando essa coisa de ele é mal porque ele é mal e ela é boa porque ela é boa. Não é assim, que nem você falou, o grande vilão da temporada não é ele. O grande vilão da temporada é o que os pais dele estavam ali representando, a sociedade, a instituição que queria prender ele. Claro que no final ele vira o grande vilão, mas assim, até chegar lá é uma construção. E isso tá vindo muito dessa questão, para mim, na minha cabeça, o Stephen King sempre trabalhou nesse meio. Porque assim, a Carrie sofria bullying, ela sofria abuso, com certeza era muito mais grave no livro, né, do que no filme. Mas no final das contas, ela tranca todo mundo e bota fogo nas pessoas. Então, assim, ela não é uma pessoa 100% vítima boazinha, como que cai, tropeça e daí vem alguém e mata o vilão, né, do filme. O Stephen King sempre transitou, pelo menos a meu ver, nesse espaço mais nebuloso do que é você, o que te leva a fazer o bem, o que te leva a fazer o mal, se você já nasce bom, ou se você já nasce mal, ou se você vai virando para esse lado do mal, que eu acho que é a grande questão, inclusive, de séries novas, por exemplo, Os Anéis do Poder agora, que a gente sabe que o grande vilão do Senhor dos Anéis é o Sauron. Pô, se alguém que já viu Senhor dos Anéis na vida sabe que ele é o vilão. E durante toda a série você vai vendo que ele era mal, mas ele tinha um lado bom. Em algum momento ele escolheu alimentar só o lado mal, aquela história de qual lobo você alimenta, né? E eu acho que isso mostra que muito do que a gente faz é muito mais o que a gente faz do que o que a gente é, digamos assim. O que a gente faz representa o que a gente é. São os seus atos que acabam te definindo. E essas séries estão mostrando muito isso. Você torce pelo Sauron a série inteira, até você descobrir que ele era o Sauron. Então, se você soubesse antes, talvez você não torcesse por ele. Então, assim, essas séries todas que a gente está citando, o Stephen King já está escrevendo livro disso desde os anos 70, dos anos 60, falando desse espaço nebuloso. Como é que a pessoa vai se tornando má? O que levou a Cat Bates a prender o escritor favorito? Ele ia matar a personagem dela, ele ia acabar com a história dela, ele ia acabar com a ilusão, ele ia parar de escrever. É um catalisador. Não é necessariamente a pessoa é má porque ela é má.
Não que as ações dela sejam certas, não que não sejam condenáveis, não que ele não se torne um vilão. Mas ele não é um vilão por ser vilão. E eu acho que isso entra muito no que você está falando, das pessoas que têm dificuldade para identificar, para classificar certos filmes como terror. Porque para elas o terror tem que ser o Fred Krueger, tem que ser o Jason, tem que ser sei lá, esqueci o cara do Halloween lá. Tem que ser pessoas muito claramente do mal, para você saber identificar exatamente quem é do bem. Quando esses filmes entram nesses passos do meio, a galera se perde. Quando o Midsommar vem e faz um terror que é luz do dia, o pessoal fala, mas que é isso? Entendeu? Que filme é esse? O que está acontecendo? Terror psicológico, religioso, um troço que é inteiro claro, com flores. Como assim esse filme de terror? O Corra se passa numa comunidade lindíssima, é tudo bonito, não tem uma flor fora do lugar. E daí ali, no fundo, é tudo podre, é todo mundo louco, é todo mundo... Mas não é louco por ser louco, eles têm um porquê. Então isso confunde, eu acho, que as pessoas, e é isso que eu e você gostamos, é o que muita gente gosta, mas ao mesmo tempo pega, né, para muita gente que gosta de ter claramente definido o que é o bem e o que é o mal, né? Nossa, falei bastante, mas o que você acha? Não, eu tô total de acordo aqui contigo. E isso é muito encontrado no King, sabe? Na obra do King. Quando eu fui rever o Christine, eu lembro que eu já sabia o plot do... Ah, é o carro. E aí eu fui ver e assim, tipo... O carro aparece pouquíssimo tempo perto do que eu pensava, sabe? Tipo, o problema é o moleque lá, que era todo retraído, sofria bullying, tinha galera que zoava ele, aí o carro acorda, tipo, transforma ele, assim, tipo, o carro em si, né, o pessoal até brinca, é uma mulher possessiva, tanto que é o nome feminino, né, Christine, porque ela só machuca quem machuca ele, mas ele é escroto, tipo, ele vira um cara meio babaca, assim, no decorrer da história. Então é muito isso. Então, tipo, o King ele fica muito. O King ele é um cara de tons de cinza, né? Ele é um cara que ele te mostra um arquétipo muito claro do que seria o vilão e ele desconstrói, porque não necessariamente o vilão é aquilo. E eu acho que é exatamente o que você está falando. Quando as pessoas veem essas duas coisas, assim, quando ela vê um Michael Myers, que é o cara ali que mata, que tá com uma máscara. Tipo assim, ninguém vai olhar e falar, não, mas, pô, esse cara aí, mano, dá pra dar o benefício da dúvida. Sabe? Tipo, não, você vê que ele é o vilão. Agora, quando a gente coloca um Michael Myers e coloca uma ameaça maior ali, que apesar do Michael estar matando, mas tem algo ali por fora, as pessoas passam a enxergar os vilões ou ela continua só olhando pro Michael Myers, sabe? E aí eu acho que é isso que o Stephen King ele obriga a gente a pensar e a olhar. Janela Secreta é um bom exemplo, né? Johnny Depp ali. O que tá Nossa, como é acontecendo bom. nesse filme? É um filme que você leva meio filme pra entender o que tá acontecendo. Ele tá Ele é maravilhoso. viajando, tá variando, tá escrevendo, tá acontecendo. Ele é o vilão, ele é o mocinho. Não se sabe até certo ponto. Você leva. É muito mais do que a gente leva, como a gente decide julgar o personagem a partir daquele momento, né? Porque tem personagem que a gente até justifica, né? Ah, isso mesmo, você sofreu. A Carrie, por exemplo. Ah, queima todo mundo mesmo. Você tá sofrendo o filme Eu passo inteiro. pano, eu passo muito pano pra Carrie, cara. Então. É como você vai mostrar aquilo que é mais importante do que isso que a gente está falando, né? O bem e o mal. O próprio o Sonho de Liberdade, o protagonista, ele é inocente. A gente sabe que ele é inocente, mas o Red não é. Ele fala, eu matei mesmo. E mesmo assim, você consegue acompanhar a jornada de redenção e tudo que ele passa durante o filme. E a gente vê que o vilão é muito mais o sistema que não quer que ele se regenere, que não quer que ele melhore, do que ele como pessoa. Então a batalha é sempre muito mais humana mesmo do que qualquer outra coisa que possa acontecer. Então quando o palhaço do It chega, no final, eles olham e falam, meu amigo, eu superei marido abusivo, pai abusivo, o outro mãe hipocondríaca, tipo, um monte de coisa, Esposa meninos... também. E aí ele olha pro palhaço e fala, meu amigo, não, né? Tipo, apesar que eu acho o final do segundo filme muito ruim, mas eu O, entendi. o segundo é ruim. É Eu ruim, acho né? É ruimzinho. ruim. Mas até essa hora que eles olham pro palhaço e falam, meu amigo, não dá. Aí depois eles começam a fazer bullying com o palhaço, e daí eu acho que já passa um pouco do ponto. Mas assim, até ali, entendeu? Vou chamar o palhaço de feio, daí eu já acho que o diretor deu uma errada na mão ali.
Mas é muito isso, assim. E daí, só uma coisa que eu percebi esses dias, Harry Potter, olha, os Potter maníacos aí, não fiquem bravos comigo, mas assim, o bicho-papão do Harry Potter é o It, né, gente? Ele se transforma no super mesmo. Sim, mas assim, o Harry Potter, e aí eu vou ser canceladíssimo ao Ai, vamos falar, mas junto! o Harry Potter, ele bebe de mil e uma fontes. Eu não acho, e eu não estou falando isso aqui como um demérito, tá? Tarantino já fala, se você copia de uma pessoa, você é um plagiador, mas se você copia de várias, você está fazendo pesquisa. Porque o bicho-papão do Harry Potter é o It. O colar da Sonserina é o Anel dos Seus Anéis. Vai Não, as corrompendo a Horcruxes visão. todas, né? São os anéis, né? Que É, é o anel do todas as Sauron. É um pedaço Horcruxes. da alma dele que ficou no anel. Gente, pelo amor de Deus, se alguém não fez esse link. O próprio Senhor dos Anéis, ele fala, tipo, que são 3 anéis para os elfos, 7 anéis para os anões e 9 anéis para os homens, porque eles são mais, eles querem mais, né? Eles sempre querem mais. Então tinha que ter Uhum, mais anéis para os homens. E os homens são os únicos que são corrompidos. sim. Que eles viram espectros, né? E é a mesma coisa que acontece com as Horcruxes. As Horcruxes, elas destroem a quem quer que ouse usar, mexer com elas, né? A Horcrux do colar de Sonserina, ela vai consumindo, tem um momento que você vê que tá meio queimado, assim, como que tá pesado demais. Eles brigam entre si, o anel, quando o Dumbledore usa, destrói a mão dele. Então, assim, tá meio óbvio que ela bebeu de fontes. E o bicho-papão é total Witch. Witch é o conceito do bicho-papão que ela usa. Que assim, mesmo nas mãos da J.K., eu não desconsidero como uma coisa muito inteligente. Eu adoro o conceito do bicho-papão que se modifica para a sua vítima. Acho que isso é muito interessante. Mas, não é nada original, já tinha sido feito antes. Mas é legal porque ela fez boas. Como eu disse assim, ela bebeu de boas fontes, né? Ela foi nos livros do King, ela foi nos livros do. Então, assim, eu acho legal, mas quando você começa a fazer esses paralelos, você vê que realmente já tinha, essas criações já existiam em obras muito mais complexas. A própria ideia da casa sugar o menino ali no iluminado, o menino não, a família, a pessoa vai enlouquecendo, porque ela vai. O pior dela vai sendo colocado para fora. É o conceito de todo filme que a pessoa se muda para uma casa que possui as pessoas que estão lá dentro e fazem alguém matar a família, o pai matar a família inteira. É o mesmo Porque conceito. sempre, exato, que sempre vai no vulnerável. Sempre vai na pessoa mais vulnerável. No Invocação do Mal, que a gente está debatendo aqui como roteiro, né, como histórias, mas o Invocação do Mal a gente sabe que ele tem os documentos das histórias reais, mas assim, pega a mãe, e a mãe, se eu não me engano, ela tinha um lance de estar com depressão pós-parto, alguma coisa do tipo. Então assim, a gente vê que a pessoa ela não está ali muito bem, ela já está em uma posição vulnerável, ou no caso, por exemplo, do Jack Torrance no Iluminado, ele já está ali numa situação onde ele tem um problema do alcoolismo, ele tem um problema assim que a mente dele não está 100% no lugar, Que e o aí físico o, também o já era sobrenatural, diferente, né? Tinha que lidar com essa questão do exato, sono. exato, ele está lidando ali com isolamento, ele está lidando com uma pressão para entregar um trabalho, ele está num momento que ele não consegue assim estar pleno. Essa palavra, a pessoa não está plena. E aí quando a gente coloca nesse cenário de filme de terror, sempre pega o cara que não está pleno. No MTV é sempre o pai. Também é uma outra história, né, baseada em fatos. Mas no MTV é sempre o marido. E o caso do Iluminado é a mesma coisa, é o marido abusivo. Ele já tinha tendências abusivas. Se a gente for parar para prestar atenção, ele já tinha tendências abusivas antes do hotel. Assim, então quer dizer que o problema é o hotel. Não, o problema é o homem. Ele já estava lá, o marido já tinha seus próprios probleminhas. O hotel só bota para fora. Então eu acho que o resumo, né, é autoconhecimento e terapia, né, gente? Porque a gente tem que lidar com nossos próprios demônios antes que eles se voltem contra a gente, contra a gente que a gente ama. Porque é o que acontece nesses filmes. A galera fica empurrando debaixo do tapete, chega uma hora que explode, e explode pra tudo quanto é lado. Então, o Stephen King está há 30, 40 anos tentando dizer isso pra gente. Então, eu acho bom a gente ouvir, se conhecer e lidar com os Sim. nossos próprios demônios, né? Não, exatamente, exatamente. Eu tô assistindo uma série que eu tô revendo, que eu gosto muito, que fala isso de um dos personagens, né? Que fala assim, não, ele era para acontecer uma coisa com ele, só que acontece outra. E segundo a lenda, isso acontece porque tem algo no passado dele que tá perturbando. Aí um personagem fala, ok, se você tá tentando dizer que ele precisa de 1000 horas de terapia, eu poderia ter dito isso antes. Porque
É exatamente isso. Stephen King tá aí uma grande obra em favor da terapia. Exatamente, perfeito. Não, e lidar com o luto, né? O Cemitério Maldito é muito lidar com o luto, com a perda. E uma coisa só que eu lembrei, que eu li, que eu achei muito engraçada, que esse filme a gente viu que a galera se muda pra casa onde teve um monte de assassinato, morreu um monte de gente, tipo, poltergeist da vida, assim. Aí eu lembro um meme que a pessoa falando, nossa, quando eu era criança eu ficava assim, meu Deus, por que esse povo vai se mudar pra essa casa? Vai embora, o fantasma tá ali, corre. Agora que eu sou adulta, eu penso, tem que ficar mesmo, olha o custo que dá pra comprar uma casa. Tem que melhor conviver com o fantasma do que perder a casa. Eu falei, olha, eu fiquei pensando, Ai, de fato, né? É mais barato tirar o fantasma do que sair da casa hoje em dia. é mais barato, que tem uma casa com fantasma, ela é mais em conta do que outras, né? Às vezes você quer. Mais uma vez eu vi isso também, que eu lembro que eu falei pra alguém, que a pessoa falou, pô, eu achei uma casa num bairro aqui, um bairro muito bom, não sei o que lá, a casa tava tipo com metade do preço. Eu falei assim, tá bom, só ver se ninguém morreu lá dentro. Que às vezes é isso, sabe? Às vezes ela tá com dificuldade de vender porque ela tá. Alguma coisa aconteceu aí. Vê se Sim, não foi um cemitério indígena antes, sei lá. Isso é muito clássico de terror também. muito clássico de terror. E eu queria te pedir outra coisa que eu também não tinha te pedido antes, mas se você tiver que falar assim, ó, um filme, pode ser dois, que você acha que o pessoal tem que ver do Stephen King, e alguma outra dica de filme de terror que você tá vendo agora, que você acha que merece também ser compartilhada. Se você quiser pensar, eu Tá, começo. Eu vou dizer que pode começar. O Iluminado, gente, é o quem não viu, assista, porque se não for pelo filme, para você entender todas as referências e todos os memes em todas as outras séries e filmes e camisetas e coisas que existem, porque tem muita referência. Depois que você assiste o Iluminado, você percebe que você já viu aquilo em algum lugar. Então, para mim, o Iluminado, para quem não viu, e todos os outros que a gente citou aqui, né? O Louco Obsessão, Sonho de Liberdade, o It, mas assim, o Iluminado para mim é um exemplo muito forte do que é o trabalho de um bom roteiro, de uma boa obra com um bom diretor, que consegue adaptar aquilo para uma linguagem diferente. De terror que eu tô assistindo agora, que eu acho que poderia ser uma boa dica. Eu acho que o Stranger Things é uma boa dica pra gente. Porque ele vai ficando mais terror, né? Ele vai ficando mais assustador e mais ambíguo. Os personagens vão ganhando essa dimensão ao longo das temporadas. E essas que eu falei do Mike Flanagan, da Maldição da Residência Hill, da Mansão Bly, Clube da Meia-Noite, Seita da Meia-Noite e Todo Mundo da Meia-Noite, que tem na Netflix, eu acho que são muito boas, porque ela também tem menos terror, digamos, de bicho e de coisa, e muito mais um terror psicológico e de susto. Tem bastante susto nessas obras do Mike Flanagan. Então, quem gosta também já leva 2 em 1. Fala, vai. Ele constrói bem o horror mesmo, Flanagan. Eu vi a Maldição da Mansão Bly, eu achei bem maneiro. Que é bem dramático, mas assim, o horror dele é muito bom. Não, Eu mas acho a que sim. Maldição da. Só te interrompendo, mas Não, a Maldição da Residência Hill tem um episódio inteiro em plano de sequência, né? O episódio que eles estão no velório é inteiro filmado em plano de sequência. Pra quem não sabe, plano de sequência é que não tem cortes e não tem edição. É a câmera filmando. E eles vão e voltam pra criança. Então eu vi um bastidor que eles se escondiam atrás do sofá e as crianças sentavam no lugar enquanto a câmera tava filmando do outro lado da sala. Não tem corte. Então a cena, um episódio inteiro é feito sem corte. Isso normalmente é feito em 5, 7, 10 minutos. É um episódio de 40 minutos feito assim. Então, além de tudo, ele está trazendo formas de filmar o terror que são muito interessantes de ver. Então, às vezes, a história não é tão inovadora, mas a maneira. Por isso que ele já está na quarta série dele, né? Ele está trazendo sim. uma forma diferente de filmar. Então, eu gosto muito como reinventar o terror também é reinventar a forma de você apresentar isso para o público. Desculpa, agora vai. Conta Não, pra gente. total. Eu concordo. Não, eu concordo 100%. Acho que o Flanagan é um cara, pra quem curte, assim, terror, é um cara, assim, meio... Você não pode pular ele, sabe? Você tem que ir pra obra dele, porque é muito interessante. E ela, assim, vai abrir portas, sabe? Tipo, a gente chegou no Flanagan falando do Stephen King. Então, mas você consegue fazer o caminho contrário também. Stranger Things também, principalmente para as pessoas, né, para o espectador mais jovem, assim. É uma narrativa que vai evoluindo, ela vai ficando mais madura. Quanto mais madura. Aí é o que você falou, na primeira temporada ela é muito maniqueísta, que ela é muito imatura, né? As próprias crianças são só crianças. Conforme a narrativa e os personagens vão amadurecendo, a gente vai vendo um leque abrindo ali e vai ficando cada vez mais interessante. Culmina numa temporada muito boa, que é a quarta. Stephen King, pra mim, ele é sinônimo de Carrie. Assim, acho que Carrie, pra mim, é a melhor obra dele, assim,
Da minha favorita, né, como eu posso falar, cinematográfica, que eu não li, mas eu amo Carrie, eu acho incrível. Eu gosto das duas primeiras versões. Eu não morro de amores pela última, que é a versão com a Chloe Moretz, mas eu não acho ruim, porque a história. É muito difícil fazer uma história ruim, tipo, adaptar Carrie e ficar ruim, porque a história é muito boa. Mas é que eu não consigo comprar ela de Carrie. Ela é bonitinha demais pra ser Carrie. Ela não é estranha. Ela não Ela é é uma estranha, porque é Carrie. Carrie a estranha, né? Ela é a Carrie a nerd. Sabe? Ela é Carrie, assim, a excluída. Mas ela não é estranha. As outras duas Carries, você vê que elas, assim, elas não se encaixam. E não é porque elas são, sei lá, não é uma aparência física, nada do tipo. É que elas não se encaixam, elas se destacam ali. E elas se tornam um alvo fácil pro bullying. A versão do De Palma é muito maravilhosa. Eu gosto muito da versão do De Palma e é o meu filme favorito dele, porque eu tive contato primeiro com o Carrie de 2002, que é o que eu falei que foi que eu cresci assistindo. Eu já sabia a história do começo ao fim. Eu já tinha assistido a Carrie milhares de vezes. E aí eu fui ver o do De Palma e eu me peguei, assim, ansioso. Eu já sabia aquela história de core salteado e eu tava ansioso pelo trabalho do De Palma. Então, eu recomendo muito o Care de 2002, apesar de ser um telefilme, apesar de não ser tão bom quanto a versão original. Vale a pena. A versão do Brian De Palma, maravilhosa. Se você pegar qualquer uma das duas, você vai ter um filme legal ali para assistir. Carrie, como eu falei, Carrie para mim é sinônimo de Stephen King. Eu gosto muito do Christine, que é um filme que eu também citei bastante, é um filme que eu gosto e tem uma narrativa ali, um visual maneiro. É John Carpenter, que também não tem como errar com John Carpenter. E eu gosto muito, eu gosto do Nevoeiro, eu gosto do. Ai, tinha um outro de terror que eu. O Louco Obsessão também, que eu acho maneiríssimo. Mas um desses quatro, assim, o Iluminado. Todo mundo vai ver o Iluminado. Todo mundo vai começar pelo Iluminado. É muito difícil você fugir do Iluminado. É muito legal também. Mas são. Tá, tem 5 obras. São 5 obras fortíssimas, assim, pra você começar, mas eu indicaria pessoalmente começar por Carrie, porque eu tenho um carinho muito forte. E de terror, assim, por fora, eu quero indicar um filme que me surpreendeu muito, que eu gostei muito, muito mesmo, assim. Ele é um terror mais próximo ali do slasher, que é uma coisa que eu gosto muito, só que ele é muito debochado, ele é sarcástico, que é uma coisa que eu gosto, e ele é surpreendente, porque me surpreendeu muito com o final dele, que é o Morte, 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 que está nos cinemas. Acho que, né, não só nos cinemas, mas ainda não chegou oficialmente nos streamings. Mas ele em inglês é Bares, Bares, Bares. Eu não tenho certeza se ele é da A24 ou não, porque ele fez um barulhinho antes de chegar aqui no Brasil. Ele é muito divertido. 5 amigos que se reúnem numa mansão de um deles. 5 crianças ali ricas, né? Adolescentes ricos. Eles vão. Estão numa tempestade, então eles falam assim: já que tem uma tempestade, vamos se drogar e beber. Porque essa é uma justificativa suficiente para você querer se drogar e beber, é uma tempestade, então vamos. E aí eles começam a brincar de um jogo chamado Morte, 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 que é meio que uma versão offline do Among Us. Então tem um assassino, e aí você tem que descobrir quem é o assassino. Até que um deles aparece morto de verdade. E aí isso desencadeia uma reação assim de quem que é o assassino, que tá aqui preso com a gente, e o texto desse filme é muito maravilhoso. Os diálogos são engraçados, os diálogos deles acusando um ao outro, querendo provar meio que querendo causar discórdia, querendo provar, não, mas eu não tô fazendo nada, então deve ser você, porque você. E aí as justificativas de geração Z é muito maravilhosas. É tipo, porque você não gosta do meu podcast, porque você você não mandou mensagem quando você ia vir para cá, faz 6 meses que não manda mensagem, deve ser você, por que você tá aqui agora? Sabe? E aí a discussão vai para esse lado que é engraçadíssimo, mas não é um filme assim galhofa, ele tem um quê de galhofa, mas ele é muito divertido, e é um terror assim bem legal, tem uma contagem de corpos maneira ali, tem 7, 6 pessoas, sempre gosto de falar de contagem de corpos em filmes de terror, porque para mim é um parâmetro importante. E o Morte, Morte, Morte que tá nos cinemas é muito divertido, sério. Vejam. Quem gosta de terror, quem gosta de se surpreender, vale muito ver. Fiquei curiosa, fiquei com vontade de ver que esse aí eu já tinha lido, que visto que estava passando, mas ainda não tinha assistido. Agradeço muito a dica. E para quem quer conhecer um pouco mais, lembrei agora, quem gosta da escrita do Stephen King, ou quer conhecer um pouco mais,
Ele tem um livro só chamado Sobre a Escrita, que ele conta como escrever. Tem um manual de escritores, assim. Ele é bem prolixo, né, no que ele escreve. Então, é bem detalhado esse livro. É um livro, eu comecei a ler, já li umas partes. Ele é bem legal. Então, para quem quer saber um pouquinho como ele faz, né, ou como fazer ali os bastidores, ele conta um pouco isso. E uma curiosidade final também, que eu li em alguns lugares já, é que o Stephen King dorme de luz acesa. Então, se ele dorme de luz acesa, eu acho que qualquer um de nós está liberado para dormir de luz acesa depois de assistir filmes e adaptações de terror. Quero agradecer demais o Adam, que está aqui de novo. A gente passa muito rápido essas conversas com o Adam, sempre, assim, eu nem vejo passar. Com vontade de rever todos esses filmes e a gente vai voltar com mais diretores de terror. Quem quiser dar dicas, sugestões, comentar sobre os livros, sobre os filmes, sobre tudo que a gente traz aqui, pode vir. E Adam, as portas estão sempre abertas, o microfone está sempre aberto para você, que é sempre muito bom. Todas essas trocas que a gente tem por aqui, te agradeço muito por mais um episódio tão incrível. Obrigado, cara. É sempre um prazer estar aqui, principalmente para falar de terror, que é uma coisa que eu gosto muito. Tenho sempre, assim, sempre coisas novas para falar de terror, porque eu sempre tô assistindo, eu sempre tô estudando. Inclusive, eu tô com esse livro do King para ler. Por incrível que pareça, de tanto livro de terror, o primeiro livro que eu comprei dele para ler foi o Sobre a Escrita. Eu li um trecho uma vez de um livro dele também, eu não lembro de qual foi. Foi uma amiga minha que me mandou, porque ela queria me convencer a ler Stephen King. E ela ficou, meu, você tem que assistir, você tem que ver, olha como ele escreve. Realmente é um cara que escreve muito detalhado, né? E eu acho muito legal. Assim, eu li um trechinho, assim, não lembro qual foi o livro, mas eu achei muito legal. Ele estava descrevendo um atropelamento. E eu falei, nossa, eu me senti, assim, consigo imaginar, consigo visualizar o atropelamento. É bem macabro. Também tô com esse livro para ler. E como eu falei, é sempre um prazer vir aqui falar de diretores, de autores, principalmente de terror. Isso aí, obrigada de novo, obrigada a todo mundo que ouviu. Aproveitem aí o Halloween para, sei lá, dançar com suas sombras. E a gente se vê semana que vem de novo com mais filme, com mais cabine do filme. Beijo para todo mundo e até lá.